Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Como podem notar, meu nome é Tauan, como podem notar, sou brasileiro. E o que eu queria trazer hoje é uma perspectiva um pouco diferente da inovação e tentar mudar, talvez, o modo como a gente imagina a fonte da inovação. Bom, eu sou um apaixonado por inovação e fiz disso a minha carreira. A nossa capacidade, nós, macacos pelados, de conseguirmos ver como as coisas podem vir a acontecer com os olhos da nossa mente e depois a gente conseguir imaginar como que poderia ser de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, e utilizar isso para usar os nossos dedinhos, para criar ferramentas para alterar o resultado das ações. Então, a gente consegue, uma coisa muito especial que conseguir criar, a partir da nossa imaginação, objetos que alteram o nosso mundo. E eu acredito que isso é uma das principais vantagens que temos em relação aos outros animais. Sorte nossa, azar para os outros animais, mas a gente consegue fazer coisas incríveis e alterar o mundo para melhor ou para pior. Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu sou designer de produto, por 10 anos trabalhei para a indústria e sempre ficava ouvindo essa questão da inovação, startup, inovação Apple, inovação Microsoft, inovação Elon Musk e tudo mais. E a gente imaginava que a inovação ela sempre acontecia dentro daquele laboratório branco, aquela pessoa de jaleco e tudo mais. E, na minha carreira, eu fui vendo que não era exatamente assim, que a inovação ela vinha de todos os lugares. Eu trabalhei com uma série de tecnologias diferentes, desenvolvendo para várias empresas da área tecnológica, equipamentos médicos, equipamentos laboratoriais. E eu fui vendo que essas empresas elas tinham extrema dificuldade de conseguir trazer essa inovação para o mundo real. E fiz como missão tentar achar alternativas de como fazer essas ideias virarem produtos. E dentro dessas alternativas, então, fui lá e procurei impressão 3D, tive contato com a fabricação digital e financiamento coletivo e open source e tal, e eu acabei abrindo um Fab Lab. Primeiro no Brasil, hoje eu tenho um Fab Lab aqui no Porto. Para quem não sabe, um Fab Lab é um espaço com máquinas e ferramentas onde qualquer pessoa pode ir lá para criar novas tecnologias. Pode ser uma criança para aprender robótica ou uma empresa que quer criar um protótipo novo. E, nesse espaço, eu comecei a ver coisas incríveis saindo das mãos de crianças e velhinhas com ideias fantásticas e donas de casa trazendo novas maneiras de arrumar a casa, de cozinhar e tudo mais. E eu comecei a pesquisar, ok, então como que essa inovação ela nasce? De onde vem essa inovação? E daí eu encontrei a pesquisa do Eric von Hippel, professor do MIT, que ele fala sobre a inovação do usuário. Então, veja bem, é a inovação criada por indivíduos ou grupos no seu tempo livre com recursos próprios para atender às suas necessidades e desejos. Ou seja, pessoas comuns que, em vez de estarem descansando em casa, estão imaginando soluções. Eu me identifico com isso. Eu acho que as pessoas acho que muitos de vocês se identificam com isso. Eu acho que vocês que conheceram inovadores, criadores, pessoas que abriram empresas e tal, conhecem esse tipo de pessoa. Mais ainda, ele identificou que, em média, 54% das inovações disruptivas são criadas por usuários. Ou seja, mais da metade de toda a inovação que realmente muda o mundo, na verdade, são criadas por essas pessoas, nas garagens. Mesmo a Apple, na garagem. Microsoft, na garagem. São pessoas que estão criando essa inovação. Em algumas áreas, por exemplo, de equipamentos laboratoriais, chega a mais de 80%. Aqui eu estou falando desde aparatos de cozinha até softwares bancários. Tá, então essas pessoas elas estão trabalhando, sem receber nada. Então, por que elas estão fazendo isso? Na pesquisa do Eric von Hippel também ele identificou isso aqui. Qual que é a motivação desse usuário inovador? Olha só, 43% querem participar do processo. Eles
querem andar de bicicleta e acabam inventando uma nova manobra, eles querem comprar uma impressora 3D e acabam inventando um novo jeito de imprimir. Outros 37% são usuários, pessoas que estão interessadas no uso daquela solução. Uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, por exemplo, e resolve, ok, então eu vou tentar inventar uma maneira de facilitar a minha vida e criar alguma coisa que facilite o meu processo de, por exemplo, pegar um copo em cima d'água ou comer. 11% são apoiadores, são pessoas que querem ajudar a comunidade, pessoas que veem um problema, por exemplo, a falta de água em comunidades subsaarianas, ou todos os problemas que aconteceram com a Covid, por exemplo, e falam, não, eu vou tentar criar alguma coisa para ajudar a comunidade. E 9% são pessoas que estão criando alguma coisa, buscando gerar rendimento, gerar recursos financeiros. Olha que interessante. Mais de 90% dos criadores estão fazendo isso sem esperar um retorno financeiro. Eles são autorrecompensados. Na hora que eles criarem a inovação, eles receberam o prêmio. Na hora que eles conseguirem fazer a solução, eles já estão satisfeitos. Para uma empresa criar uma inovação, ela só vai se aventurar a gastar esse recurso se ela prevê que aquilo lá vai ter um público e um recurso financeiro que vai validar esse investimento. Então, nem toda inovação vira produto. Mas essas pessoas, a grande maioria dessas inovações, elas estão sendo criadas aos montes e não estão chegando no mercado. Então, só esse 9% que é responsável por aquela grande parte da inovação que a gente tem acesso, que chega no mercado. Tá, e para onde vai todo esse resto? As pessoas, como elas já estão felizes, porque já resolveram o seu problema, muitas delas, contribuem para o que a gente chama de comuns digitais. Não sei se todos aqui já ouviram falar disso, mas o que são os comuns digitais? Agora eu vou dar um passo atrás e explicar uma outra coisa. Essa é a Kate Halter. Ela tem um livro fantástico, que é Donuts Economics, sugiro que vocês leiam. E, entre outras coisas, ela apresenta uma ideia super interessante. Ela fala dos 4 setores de provisionamento, as 4 áreas que mantêm a nossa sociedade. Primeiro, a gente tem o mercado e o Estado, que não precisa explicar muito o que é o mercado, o que é o Estado. E depois a gente tem os comuns, que são tudo que não tem dono. Então, a água da chuva, o ar que a gente respira, o minério da terra, tudo que é da humanidade, certo? E a gente tem o setor doméstico, que é todo o trabalho que é feito sem ser remunerado. Então, você se alimentar, você cozinhar para você que cuidar da sua saúde, você dirigir até o trabalho, você não está sendo pago para dirigir até o trabalho, é algo que você está fazendo. E veja só, o Estado e o mercado, eles tiram valor de todo o trabalho e de todo o material que está aqui nessas outras 2 áreas. Então, existe algo que a gente acaba não dando muita bola, porque não envolve recursos financeiros, que são os bens comuns e o setor doméstico, e o mercado e o Estado fica com toda a fama. Mas vamos avançar um pouco mais. Dentro dos comuns, também existem os comuns culturais, que é nossa linguagem, nossa cultura, nossas danças, nossas ferramentas. E nos comuns digitais e nos comuns culturais também estão os comuns digitais, que são toda aquela massa de informação que a gente veio criando nos últimos 30 anos que está na internet. Esses comuns digitais foram criados pela inovação do usuário. Todo mundo aqui já sentiu uma dificuldade em casa e falou, olha, acho que eu vou no YouTube para ver como faz isso. Certo? Alguém foi lá e gastou o seu tempo para entender o assunto e criar um vídeo. E depois colocar ali nos comuns digitais e colocar naquela massa de informação. Esse vídeo do TED, tudo aqui que a gente está discutindo, depois vai ser disponibilizado e fazer parte desse universo, né? E depois, isso aqui vai ser retroalimentado e pode alimentar o mercado ou o Estado. Mas, isso aqui, como qualquer recurso, ele pode ser poluído, ele pode ser exaurido. A gente precisa proteger esse recurso, porque senão ele pode acabar. Não sei se vocês sentem isso, que hoje em dia a internet está meio cansada, a internet está meio velha,
né? Ela não está naquele ar de frescor que a gente tinha no início lá da internet, nos anos 10. Né? É porque a estrutura, o status quo está usando demasiado esse recurso que a gente tem. Bom, eu trabalho num Fab Lab e nós reconhecemos isso, surgimos desse ambiente e a gente tira valor desse excedente de inovação. A gente respeita e procura devolver. Tudo que a gente faz no Fab Lab é open source, a gente dá de volta para a comunidade. Porque a gente está retirando e ganhando dinheiro, fazendo impacto para a sociedade e tudo mais, fazendo nossos projetos, se divertindo, mas a gente entende que a gente precisa respeitar de onde está vindo isso, as comunidades que estão criando isso, envolver elas no processo. E aqui, só para vocês entenderem como funciona na prática. Esse aqui é um projeto que a gente fez mediante a necessidade de responder à crise pandêmica. Foi o Makers versus Covid, onde nós, como muitos outros makers e muitos outros espaços, a gente tinha as ferramentas dentro do Fab Lab, corte a laser, material, e a gente entendendo que ia faltar equipamentos de proteção, a gente pegou o material, pegou as nossas máquinas, fez um protótipo, levou para os médicos, viu se eles gostaram, devolveu, fez outro protótipo, foi lá, testou de novo, voltou, alterou todo o layout do nosso Fab Lab e transformou em uma semana numa fábrica. E tudo que a gente ia fazendo, todo mundo tinha liberdade para inovar. Se você estava tentando colocar elástico no pedaço da lente, se você inventasse uma máquina, você ia lá e fabricava a máquina e melhorava o seu processo. Então, esse processo de inovação contínua, constante. Em uma semana, a gente partiu de um espaço educacional para uma fábrica fazendo 500 EPIs por dia. Mais do que isso, a gente pegou esses projetos e disponibilizou para a comunidade, e não foi só nós, todos os makers e todos os Fab Labs estavam trabalhando nisso. E, no geral, depois a gente tentou levantar só até onde a gente conseguia enxergar o nosso projeto, só o nosso projeto. Dos arquivos que a gente publicou, foram produzidas mais de 50 mil equipamentos de proteção individual. Isso é um processo onde a gente respeita, devolve e envolve as pessoas no processo de criação e inovação. Se isso depois vai para o mercado, se isso vira um produto, se isso gera dinheiro e transforma uma empresa numa grande empresa, não importa. A inovação ela vai continuar acontecendo, estando no mercado ou não. Okay? E, fechando um pouco essa ideia, a gente tem um monte de problemas para resolver. Os jovens estão ansiosos, estamos desesperançosos, a crise climática, pandemias e a crise do emprego com a mecanização e tudo mais. E a gente vai ter que inovar num ritmo que a gente nunca inovou antes. E a gente não pode se dar o luxo de não envolver os 8 bilhões de seres humanos que estão diretamente impactados nesse problema, a convidá-los para participar do processo de inovar. Porque a gente vai ter que inovar no modo como a gente educa, inovar no modo como a gente fabrica, inovar no modo como a gente descarta, a gente vai ter que inovar no modo como a gente funciona como civilização. Talvez inovar a ponto da civilização que vai vir o porvir seja indistinguível, seja irreconhecível, que a gente tenha que criar um outro tipo de civilização. Mas para isso a gente vai ter que recriar muita coisa. E a gente tem as ferramentas para isso. E a gente consegue fazer isso. E eu acho que isso também é um chamado para dizer, ok, a gente não pode ser passivo em relação às soluções que são dadas para a gente. Ficar esperando do mercado, ficar esperando do Estado, o problema é deles, eles que vão fazer. Não. Nós, que sempre criamos as soluções, nós que vamos continuar criando as soluções, a gente tem que reconhecer que a responsabilidade é nossa, e parar de ter medo de fazer, de criar, ir lá, colocar mãos na massa, errar, dar tudo errado, não importa, faz de novo, continua. Então, fechando a isso, gostaria que vocês se envolvessem no processo de construir um mundo melhor. Só isso. Muito obrigado.